pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula conversando um pouco, batendo um papo sobre literatura infanto-juvenil. Qual é o papel, qual é o objetivo da literatura infanto-juvenil dentro do processo aqui educacional, dentro desse processo educacional? A literatura infanto-juvenil, ela tem várias vertentes, ela tem vários objetivos aqui, mas um deles é encantar essa criança, esse adolescente, esse jovem em relação à leitura, trazê-lo para a importância da leitura, estar motivando-o, encantando-o. E nós temos aí o nosso querido professor Rubem Alves, que já partiu dessa, que sempre nos trouxe essa questão de que a literatura, ela deve ser o quê? Um deleite, algo prazeroso. Ele conta num dos vídeos dele que o Rubem Alves escreveu para criança, escreveu para adultos, para profissionais da área da educação, da medicina, da psicologia. Ele existe ainda aí as obras dele, uma vasta obra literária que ele tem. E num dos vídeos dele, ele conta que uma criança escreve para ele e diz: olha, Rubem Alves, eu adoro seus livros, mas eu não gosto quando a professora pergunta assim: o que você acha que o Rubem Alves quis falar? E o Rubem Alves, ele trazia, sempre, e tem nos seus escritos uma crítica muito grande em relação ao uso da literatura na escola, apenas para trabalhar a questão da escrita, da leitura, e da gramática, da escrita, da leitura e da gramática. Que a literatura, ela deve ser, sim, algo prazeroso e, de preferência, que o estudante possa escolher o livro que ele quer ler, ele ter uma escolha em relação ao livro que ele quer ler. Claro que o professor, ele sempre vai adentrar aonde? Ele vai adentrar aonde? Na questão do currículo, da grade curricular, do plano de ensino, do planejamento que ele tem que seguir. Mas mesmo assim, eu penso que dá para utilizar estratégias aqui, estratégias que esse professor possa dar oportunidade para o estudante escolher uma literatura. Então, a literatura, ela vai trabalhar o quê? A formação desse cidadão, desse estudante na totalidade. Formar na parte da personalidade, da questão cognitiva, a questão da inteligência, trabalhar a questão do pensamento lógico, matemático, a questão transformar esse indivíduo no quê? Num ser reflexivo, lembrando sempre que eu tenho que partir da reflexão, da contextualização, eu preciso contextualizar essa reflexão. Então, eu tenho lá reflexão, contextualizar essa reflexão, e depois de eu contextualizar essa reflexão, o que eu tenho que fazer? Provocar o que? Uma mudança. Por que ficar só na reflexão? Eu vou pensar num mundo diferente, eu vou pensar num planeta diferente. Pensar, todo mundo pensa, mas eu quero ver você fazer esta mudança. Trabalhar a questão de valores, de éticas, a questão ética, de valores, questão de conceitos. Eu posso trabalhar a literatura em todos os componentes curriculares,
de história, geografia, ciências naturais, matemática, língua portuguesa. Hoje existe o que? O texto matemático, onde eu vou trabalhar a matemática e a língua portuguesa juntos. Então eu tenho uma série de textos que eu posso estar trabalhando e contextualizando. Nunca ficar aonde? Na mesmice. Nós temos que pensar o quê? Nós temos lá dentro das abordagens pedagógicas da escola. Nós temos a escola tradicional, a escola nova, a escola tecnicista, a escola crítico-social, a escola inovadora. E hoje, mais do que nunca, busca-se o quê? Uma escola inovadora. E por que em algum momento da aula você não pode perguntar a seus estudantes o que vocês gostariam de ler hoje? O que vocês gostariam de fazer? Levar vários livros. Eu conheci uma professora de língua portuguesa que ela só trabalhava textos literários, só a leitura de textos. Ela trabalhava no ensino médio. E os alunos adoravam as aulas dela. Adoravam. Fazer a hora do conto, fazer a hora da poesia, a hora da parlenda. E eu, quando eu estudava, de primeiro a quarto ano, que naquela época era de primeiro a quarto ano, eu recitava poesias. No dia da bandeira, eu adorava. Amava, para mim aquele era um momento único, mágico. Cantar o hino nacional, estiar a bandeira. Quando eu ia estiar a bandeira, meu Deus, eu era a pessoa mais feliz do planeta. E daí eu ainda ia recitar versinhos, poesias, parlenda. Eu lembro de um: batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Daí isso é uma briga, que algum fala que não é esparrama. Essa eu gostava. E tantos outros versinhos. Versinhos no dia da mãe, no dia do pai, no dia da criança. Lá ia eu recitar. Fazer esses momentos prazerosos, esses momentos mágicos. Trabalhar com teatro, trabalhar com música, trabalhar com dramatização. Tem tanta coisa, para nós trabalharmos aí dentro do processo de literatura. E hoje eu quero ler uma história para vocês que se chama A Colcha de Retalhos, tá? A Colcha de Retalhos, que é da Correia Silva, da Ney Ribeiro e ilustrada por Paterno. Então eu vou ler essa história para vocês pensarem um pouquinho o que nós, como professores, poderíamos e como trabalhar essa história, A Colcha de Retalhos. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia. Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim, sabe fazer tudo o que Felipe gosta. E lá não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de dormir. Então ele está aqui na casa da vovó fazendo o que ele quer. Danadinho. Vovó sabe contar histórias como ninguém. Conta mais uma, vovó. Só mais uma. Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz do Chapeuzinho Vermelho, e bem grosso e forte, imitando a voz do lobo mau. Lá vem o lobo mau, o lobo mau. Quem é que não gosta de uma vovozinha assim? Vovó perfeita aí. Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão.
perto da máquina de costura, onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Fui juntando os pedaços de pano que sobravam das minhas costuras. E agora já dá para fazer uma colcha de retalhos. Vou começar a emendá-los hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem, então vá separando os retalhos para mim. Primeiro só os de bolinha, depois os de listrinha. E aqui ele e a vovó, fazendo aqui a colcha de retalhos. Continuando aqui a nossa historinha. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua estrela, de bolinha, grande bolinha pequena, listrado, xadrez. Olha esse pano listrado, é aquele pijama que você fez para mim, quando a gente passou aqueles dias no sítio, lembra? É mesmo. Felipe, estou me lembrando, que férias gostosas. Andamos a cavalo, chupamos jabuticaba. As jabuticabeiras estavam carregadinhas. Que delícia! E olha esse pano xadrez, que bonito, vovó. É daquela camisa que eu fiz para você dar ao seu pai no dia do aniversário dele. Sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro. Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina. Veio a Cecília até o Rés para brincar com meu cachorro, Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas. Todo vaidoso de camisa nova, é mesmo, mas ficou muito bravo com os cachorros, né? Então aqui está o aniversário do papai. E os cachorros aqui, ó, aprontando. Olha que cachorros danados. Bom, olha, Felipe, esse retalho aqui não é aquele vestido que eu fiz para sua mãe ir a uma festa de casamento. Sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela e gostava também de bordá-los. Uma vez eu fiz um vestido cor-de-rosa, inteirinho, bordado com a Branca de Neve e os 7 anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim: ué, mamãe, está faltando a bruxa. Olha só, a bruxa. Olha aqui o casamento. Vovó, esse pano azul marinho está com cara de vó Maria. Era dela mesmo? Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com a vovó, o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não disse a vovó, fungando, limpando o nariz com lenço. Não estou chorando, não. Ah, vovó, você não disse que nós somos amigos? Então me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe, é a saudade. Saudade dói, vovó. Às vezes dói, quando é saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, acho que eu ainda não entendo nada de saudade. Eu sei, a gente só entende bem das coisas que já experimentou. Talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas, Felipe. Me ajuda aqui. Vamos ver como está ficando a nossa colcha de retalhos? Que bonita, vovó. Um dia você faz uma para mim? Olha só a colcha de retalho
Que bonita que está ficando. Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe, a vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava esticada sobre sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Olha a alegria dele quando ele recebeu a colcha de retalhos. Olhem bem aqui, né, na sua cama. Vamos ver ainda o que vai acontecer na nossa história. Ali deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e os shorts rasgados. Que vergonha! Vovó veio lá de dentro, me pegou no colo com carinho e depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um shorts novo para mim e fez um short deste pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando. Felipe foi atrás de sua mãe. Me leva na casa da vovó. O que será que o Felipe estava sentindo? O que será? Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho, agora me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Vovó perguntou. Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar um segredo. Eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudades. Então, Felipe ficou com saudades de quem? Da sua vovó. Colegas, a partir dessa história, dessa literatura colcha de retalhos, aqui, o que eu posso trabalhar, como que eu posso trabalhar na sala de aula? Eu posso montar outra história, pedir para que os estudantes reescrevam essa história, ou o início dela diferente, ou o meio dela diferente, ou o final dela diferente. Montar um teatro, uma música, uma dramatização. Trabalhar aqui a história dramatizada. Você vai contando a história e cada estudante vai sendo já um papel dentro da escola, fazendo seu papel. Então, tem uma série de questões aqui que eu posso estar trabalhando por parágrafo. Eu posso, isso eu já fiz já com uma outra história. Eu tiro cópia só das figuras, né? As figuras, a sequência da história, eu tiro cópia, eu tirei colorido até uma vez, tá? Eu tampo o texto, né? Faço isso aqui, eu cubo na hora de tirar e dou para cada grupo uma parte dessa história. E cada grupo vai criar uma parte. E depois eles vão ter que tentar encaixar, né? Encaixar aqui e montar uma história. Então, a literatura, ela tem um papel preponderante na formação, do indivíduo, na formação do ser humano. E a escola, ela deve deitar e rolar, utilizar a literatura
como algo, tá? Para transformar, para mudar, para mudar aqui a cabeça dessa meninada e levar essa meninada aí para pensar, refletir, contextualizar e mudar a nossa realidade, né? Transformar a nossa realidade aqui para melhorar. Então, eu posso utilizar o texto literário com algum objetivo ou eu posso utilizar o texto literário como algo que de diversão, de lazer, tá? De diversão, de lazer. Nós vamos estar vendo aí, né, cada texto literário, desde a questão da história em quadrinho, parlenda, poesia, a questão do conto, dos estilos de texto. Então tem muita coisa. A literatura, ela é muito rica. A literatura clássica, a literatura brasileira, a literatura internacional, né? Americana, europeia, enfim, tem tanta coisa para nós vermos aí em termos de literatura. Ela é muito rica, é muito vasta. Ela é muito vasta. E através da literatura eu posso trabalhar o quê? A história. Posso trabalhar a história. A história, ela tem um passado, um presente e um futuro. O que aconteceu lá no passado refletiu nas nossas vidas hoje. E o que está acontecendo hoje, vai refletir aonde? No nosso futuro. Então, passado, presente e futuro. Quantos livros que você vai ler que eles deportam a tua imaginação para uma cidade, para um lugar que você nunca foi? O livro é um encontro de vidas. O livro é um encontro de vidas. Por que um encontro de vidas? Você vai encontrar com a sua história, com a história do autor, com a história dos personagens. Olha esse livrinho aqui, né? Uma vez eu peguei ele, eu não conhecia ele. Falei, meu Deus, colcha de retalhos. Não tem muito valor. Olha quanta riqueza tem aqui. Quanta coisa que você pode trabalhar. A questão familiar, nem todas as famílias são assim, desenhadas desse jeito. A relação vovó e neto. Alguns, a vovó, eles não têm vovó, a vovó já morreu, o vovô já morreu. Trabalhar a questão da morte, a questão da família, a questão do casamento, do aniversário, da colcha de retalho, do reaproveitamento, porque essas vovó, elas sabem reaproveitar tudo aqui. Dá até para trabalhar a questão aqui do meio ambiente, a questão de sentimentos, de amor, de afetividade, de saudades. Independente da faixa etária, todo mundo tem seus sentimentos. Às vezes nós estamos felizes, às vezes tristes, às vezes amamos, às vezes odiamos. Às vezes queremos, depois não queremos. Nós temos tantas questões aí para ser trabalhada, nesse contexto literário. Então vamos pensar sobre isso, a importância da literatura, não só no processo de alfabetização e de leitura, da questão gramatical, mas da formação desse indivíduo como um todo. Temos uma vasta literatura brasileira, temos autores importantíssimos que contribuíram para a literatura brasileira, para a constituição da literatura brasileira. Então, nós temos aí
muita coisa aí para estarmos aí trabalhando, tá, pessoal? Até a próxima!